versículo 4 até o versículo 8. No final as irmãs vão estar louvando a Deus com mais um hino, e nós vamos aprendendo a palavra do Senhor, que diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, ou mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Amém. Então o Espírito Santo, irmãos, vamos falar um pouquinho dele. Ele é uma pessoa, ele não é o Deus Júnior. Só recapitulando um pouquinho, porque dentro da nossa teologia se usou durante muitos anos a palavra Trindade. Agora que ela está sendo corrigida pela palavra Triunidade. Trindade se fala três, Triunidade se fala três em um. Então ficou assim uma situação mais completa. E como nós sempre falamos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, diretamente nós estamos aí colocando ele em uma terceira posição. Mas na escola dominical aqui, tivemos uma ministração pelo irmão Marcos, que foi maravilhosa, abriu bastante o nosso entendimento acerca da triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não está em terceiro, nem em segundo e nem em primeiro. Então podemos entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um, e também sendo três pessoas distintas. E entendemos que o Espírito Santo, ele está biblicamente em Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo, ele está operando. Em Gênesis a Bíblia diz que ele pairava onde? Sobre a face do abismo. Então ele está trabalhando. E agora, onde o Espírito Santo está? Onde ele está, irmãos? Onde está o Espírito Santo? Em nós. Irmãos, onde está o Espírito Santo? Em nós. Mas precisamos entender que o Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e mais um atributo que não se ensina: ele é presciente. Ele é onipresente, ele está aqui, ele pode estar no céu. Portanto, precisamos entender que ele está exercendo um ministério na terra. Mesmo entendendo que ele está exercendo o ministério na terra, entendemos que ele habita em nós. Por isso que é maravilhoso quando Jesus disse: eu e o Pai habitaremos em vós.
De que forma? Pelo Espírito Santo. O que ele disse? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. O que Jesus está dizendo? Eu estou em vocês e vocês estão em mim. E quem está realizando essa obra? É o Espírito Santo. E o que nós lemos hoje aqui, pastor Gilmar fez uma leitura tremenda, eu falei, parece que ele está me copiando. Que Jesus disse em João 14, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desamparado, eu enviarei quem? O Consolador, para que fique convosco. Ele está dizendo, eu enviarei o Espírito Santo, para que fique no meu lugar, para que fique convosco, vocês não vão ficar sozinhos nem órfãos. Eu impedirei, ele diz assim, eu subirei e rogarei ao Pai, para que envie quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Aí quando Jesus sobe, aí depois o Espírito vem. Porém o Espírito Santo, ele tem o seu ministério na terra, e ele também habita em nós, para que cada um de nós também venhamos exercer o ministério a qual a cada um lhe foi concedido. Então a obra do Espírito Santo, nós aprendemos aqui na escola dominical algo tremendo que está escrito lá em Efésios. Vocês estão lembrados da escola de domingo? Que Paulo disse que era o quê? Morto. Não foi assim? Nós estávamos mortos pelas nossas ofensas. E olha só que tremenda obra que o Espírito Santo faz. O morto ouve, o morto fala, o morto é morto. O morto é o morto, não tem condições de fazer nada. Mas Jesus veio, realizou o sacrifício na cruz. Por isso esse negócio de alguém estar pregando, Jesus está chorando por você, vai nessa. Jesus não está chorando por ninguém. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez, e bem feito, perfeito. Negócio, Jesus está chorando porque desviou, Jesus está chorando, vai nessa. Jesus não está chorando por ninguém, ele ama, e já provou o seu grande amor na cruz do Calvário. Amém? Amém. Cuidado com esse negócio, Jesus está chorando, ele te ama. Porém Jesus não é bonzinho, não é um Jesusinho, ele é santo, ele é puro, ele é fiel e verdadeiro. Então ele já fez o teu sacrifício, e o Espírito Santo veio. E agora, o que ele fez por nós, o teu sacrifício, para nos salvar, nós vamos entender como nós vamos alcançar a salvação, como a obra do Espírito Santo ela opera em nós. Está lá o povo assim, morto, em pecado e ofensa, morto, sem condição nenhuma. Eu nunca pude fazer nada para ser salvo. Para me salvar, não, nada. Era morto, mas ele fez. Agora, através do Espírito, até para crer, para me crer, eu precisei do Espírito Santo. O que a Bíblia ensina é ele que convence o homem do pecado,
e do juízo. Somos dependentes, completamente dependentes. Aí depois que eu sou convencido, agora sim, entra o meu livre arbítrio da minha escolha, porém eu estou convencido que eu preciso de um Salvador e que eu sou um pecador. Então a mensagem, por exemplo, a mensagem que me levou à salvação, não adianta alguém falar Jesus te ama, mas isso não funcionava para mim. Jesus morreu por você, não funcionava. Mas Ele sabe trabalhar, irmão. Aleluia. Aí o dia que eu ouvi falar sobre o número da besta, 666, pronto, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, foi Apocalipse. Eu já comecei de trás para frente. Aí nessa época eu andava nas ruas do Itaim Paulista, ali na região do Jardim Nazaré, naquele Jardim Bardilha, descia Guaianazes, Ferrazão ali, aquela região. Na minha cabeça era 666. Pô, isso mesmo, 666. Para onde eu ia, irmão? Idemar, 666. Até o número 6 que eu via nas placas do carro, 666. Se eu ia tomar banho, 666. Não tinha jeito, era 666 na cabeça, dia e noite. Dia e noite. E eu pegava ali Apocalipse e lia, falei, o negócio aqui está feio mesmo. Eu tenho que dar um jeito de virar crente, porque o que está escrito em Apocalipse aqui, eu tenho que dar um jeito de me salvar. Se não me salvar, é lago de fogo. E depois via sobre o inferno que Jesus disse, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Eu pensava, eu tenho que me ajeitar. E aquela luta foi mais de ano. 666. O Espírito de Deus, ele sabe pegar o homem, ele sabe trabalhar em mão de vaga. Ele tem uma mensagem para cada um. Ele tem uma mensagem que trabalha o coração do homem. Glória a Deus. Aí no Dia dos Pais do ano de 1988, foi a última semana que eu bebi. Na próxima aceitei Jesus como Salvador. Eu nem sei o que o pastor pregou, que eu não gostava do pastor, que ele era muito lento, ele era muito devagar. Eu já queria um negócio bem apimentado. Eu falei, esse pastor, eu nem sei o que ele pregou. Mas no fim do culto ele fez o apelo, eu tenho que dar um jeito, eu quero aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Mas depois nós vamos entendendo que é a obra do Espírito Santo. Morto em pecado e ofensa. Aí ele me convenceu que eu era um pecador, me convenceu que eu precisava de um Salvador. Aí depois que ele me convenceu, aí eu tive que tomar a minha decisão. Amém? Amém. Por isso que quem desvia, afasta da igreja, ele já foi convencido. Ele já foi convencido, ele sabe que ele precisa voltar. E se ele não voltar, ele está perdido. Ele já foi convencido, ele conhece a verdade, ele já sabe a verdade. Ou ele volta para Jesus, ou ele perde a sua alma, é lago de fogo, e fica de conversa. Por isso que o pródigo disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus jornaleiros. Levantou e voltou para a casa paternal. Aleluia! Porque ele já é convencido, ele já sabe.
Porque ele precisa tomar uma decisão. E evangelho, servir a Deus é decisão. Ou a pessoa se decide depois de convencido, porque esse negócio fica lá, vai e volta, vai e volta. Não, ele tem que tomar uma decisão. Para servir a Deus, nós precisamos saber o que queremos. Aí quando eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão. Falei, não, agora eu tenho que tomar uma decisão. É decisão, agora eu estou decidido e fim de conversa. Para servir a Deus tem que ser decidido, irmão. Ou nós amamos a Deus ou amamos a Satanás. Ou ama o mundo ou ama a Deus. É uma decisão nossa. E Ele vai nos ajudar. Amém? Então esta obra do Espírito Santo ela é gloriosa. Então Ele está exercendo o ministério nesta terra. E isso faz parte do seu ministério. Por isso é importante nós saber quem é Ele, aonde Ele está, por que Ele habita em nós. Porque se cada crente souber ter um entendimento de coração com interesse, o que habita dentro dele, o que mora dentro dele, ele não fica brincando com as coisas de Deus, não. Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. É o poder de Deus. Isso é coisa tremenda, irmão. Mas se eu não souber quem é Ele, a obra dele, eu vou ter Ele dentro de mim e vou perder ricas bênçãos. Saber que o Todo-Poderoso, o maior poder do universo, habita dentro de nós, irmãos. O poder que cura habita em nós. Você já imaginou isso? O poder que cura habita em nós? O Espírito de Deus, da verdade, Todo-Poderoso, habita em nós. E muitas vezes Ele não pode operar, Ele não pode agir, porque eu não tenho entendimento, eu não conheço Ele, eu não sei quem é Ele. Como que eu vou fazer a obra de Deus sem conhecer Ele? A autoridade dEle, o poder dEle, a sabedoria dEle, a alegria dEle, a coragem dEle, a instrução dEle, a vida que Ele nos dá, a alegria, o gozo, o poder, a unção, a sabedoria, os dons espirituais, os dons ministeriais, o fruto do Espírito, mas eu não conheço essas coisas. Como que eu vou ter uma vida cristã? Por isso Jesus disse, fique em Jerusalém, eu vou para o Pai, chegando lá eu vou rogar a Ele, que envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que fique convosco. Durante 10 dias, passou-se 10 dias, Ele veio. O Espírito veio, irmão. Veio, aleluia. E quem recebeu eram os que estavam esperando, os que estavam buscando. E a Bíblia diz que eles estavam lá de manhã cedo, cedinho, glória a Deus, já estava no cenáculo, o povo já estava na rua também, já querendo comemorar a festa de Pentecostes, o domingo poderoso, o domingo abençoado, o glória. E a Bíblia diz que eles estavam orando, e de repente veio o que? Um barulho. Foi só o barulho, não foi o vento, foi o barulho de um vento veemente, impetuoso, um vento forte. Na linguagem nossa, um pé de vento, um vento de arrancar pica-pau do outro. Aquele barulho forte de um vento que veio e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. E foram vistas por eles
línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre as vossas cabeças. E eles então começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Amém, irmãos? Ô glória. Porque eles não tinham condições de fazer a obra. Eles precisavam de um poder, de um revestimento de poder. Porque hoje aqui para nós, aqui hoje, né, no século 21, aqui em Votuporanga, que nós desfrutamos uma paz muito grande. A pessoa não é crente só não quiser, não vem para a igreja porque não quer. Deus deu condições, deu carro, deu moto, deu bicicleta, tem circular, tem tudo. Porém, naquela época, irmão, a perseguição foi tremenda, eles precisavam de um revestimento. E Jesus disse: e ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha quer dizer mártires. É para morrer, para dar a vida. E no natural não tem como ter um enfrentamento desse contra as trevas. Não tinha como eles começar a obra. E nós também, para fazer a obra com eficácia, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Na carne não dá, irmão. Só na carne, no natural, o conhecimento humano é difícil. Só palestra não funciona. A pregação do Evangelho tem que ser ungida pelo poder do Espírito. A mensagem tem que ser ungida. O pregador, para pregar, tem que regar a mensagem com lágrima. Ela é tirada do coração de Deus para o nosso coração. O mundo está cheio de palestra, o mundo está cheio de poesias e piada. O que nós precisamos é mensagem ungida e regada com lágrima para fazer efeito no coração do pecador. Às vezes eu falo, eu não sei se eu fosse me converter hoje, talvez eu não me converteria. Talvez seria mais difícil. E eles então foram cheios. E como eles receberam? Porque houve neles mudança, coragem. O que o Senhor disse para Saul, através de Samuel, quando ele receber a unção, a presença do Espírito, o Espírito Santo ia fazer dele o quê? Um outro homem. A obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele faz um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. É uma vida mudada, é uma vida transformada. É como nós se mergulhando no rio do Espírito, e o Espírito Santo mergulhando em nós. É como nós entrássemos em Deus, é como Deus entrássemos em nós. É assim que funciona o cristianismo. Cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o Espírito de Deus, é Cristo, é o próprio Deus habitando em nós, e nós habitando nele. Cristianismo não é esta religião, cristianismo é poder de Deus, é o reino de Deus. Por isso que eu disse, como Marcos, eu disse que nós temos dificuldade de entender a Bíblia. Nós temos dificuldade de entender a Bíblia num ponto. Nós nunca vivemos num sistema reino. Nós sempre vivemos num sistema democrata. Nós não sabemos o que é reino. Não sabe o que é um sistema de rei. E a Bíblia fala do que? De reino. Reino. Não fala democracia. Até as pessoas falam assim: ai, para o Brasil, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não, Deus não é Deus do Brasil, não.
O Brasil é democrata. O Brasil é democracia. Emana a vontade do povo. Agora, quando se fala de reino, não é a vontade do povo. O que manda é a vontade de um rei, só um rei. Ele governa, ele domina, ele edita as suas leis. Diferente. Então usa a parte de Israel, quer colocar no Brasil, não é diferente. Feliz a nação, os judeus é o Senhor. Deus não é Deus supremo do Brasil, não. Quem manda no Brasil é o povo, é a democracia. Agora nós que somos igreja, nós buscamos a bênção de Deus para a nossa nação e precisamos ser bênção para a nossa nação. Então nós temos dificuldade de entender acerca de um reino. É por isso que nós não conseguimos entender a Bíblia, porque a Bíblia está falando de reino, e reino só tem um rei, e o rei deste reino se chama quem? Jesus de Nazaré. E se Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Se nós aceitamos Ele, não é somente como Salvador, mas como Senhor. E como Senhor Ele manda, Ele não pede. É aí que nós temos dificuldade em servir a Ele, porque nós não temos Ele como um rei, nós não temos Ele como um Senhor. Parece que nós servimos ao nosso rei como se estivesse assim, dando uma mãozinha para ele. Parece que ele está de chapeuzinho diante de nós e falando: ô mocinho, quebra o galho aí para mim, rapaz, canta um hino aí, faz uma obra, parece que é assim que nós estamos servindo a ele, irmão. Porém, precisamos entender que a Bíblia fala de reino. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele não precisa pedir, Ele manda, Ele ordena, Ele decreta, porque Ele é Senhor. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valor. Lembra quando ele disse a Samuel, e Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas está invertido. Senhor, eu estou falando aqui, ouve-me, Senhor. Está assim a coisa, inverteu. É eu que tenho que falar e ele tem que ouvir. Não, irmão, é ele que fala e nós que temos que ouvir. Ele é Senhor. Não recebe ele como Salvador, não, que você vai ter problema. Ele é Salvador e Senhor. Ele não precisa pedir, Ele manda, Ele ordena, Ele faz. Aleluia. Mas os nossos cultos, a gente vem para mandar nele. A nossa adoração virou petição. A adoração de muitos parece que quer colocar ele na parede. Precisamos entender de reino. Precisamos saber o que é reino. Precisamos entender um pouquinho só o que é a autoridade de um rei terreno, para entender o poder e a autoridade do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Quando alguém chegava diante de um rei, já chegava de cabeça baixa e se inclinando, dobrando o joelho, reconhecendo o poder, a majestade, a autoridade de um rei de uma determinada nação. Mas o crente não entende de reino, ele já chega assim, já quer mandar. Não. Não é assim não, irmãos. É melhor nós se curvar. É melhor nós se humilhar diante da sua santa e majestade. Nós estamos tão longe de um reino que às vezes as pessoas não sabem nem o que é mais uma reverência, um culto, ou um santificar, um culto ao Senhor.
Nem para orar tem sossego mais, ele fica perturbado na hora da oração. O crente vai orar, dobra o joelho, aleluia, vai para o relógio, já fica perturbado. Ele não tem prazer mais de dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. Um dobra o joelho, conversa com a direita, com a esquerda, com o da frente, o de trás. Outro levanta e sai, outro pega o celular. Não, irmão, nós estamos diante da majestade santa. Não é na praça pública, não. Nós estamos aqui no culto, no santuário do Senhor, onde Ele reina, onde Ele opera, onde Ele fala, Ele quer falar. Oh, glória a Deus! E agora este rei tão tremendo envia o Espírito. Tiremos o exemplo de Pedro, naquela trajetória, Pedro nega Jesus, e vai, os discípulos com medo ali, preocupados, mas quando eles foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, Jerusalém tremeu, irmãos. O barulho foi grande, e o povo ficou atônito. Vamos ver o que aconteceu? Lá em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler esse capítulo, é bom nós ler a Bíblia. É o livro do reino, precisamos ler a palavra. Qual foi a leitura que foi hoje? Aquele que me ama, ama a minha palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Capadócia, na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélito, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Oh glória! E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mosto. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minha serva, e naqueles dias e profetizarão. Amém. Depois nós vamos mais um pouquinho. Quem é que levou Pedro a tomar uma decisão? O Espírito Santo. Pedro, na sua coragem carnal, não conseguia encarar aquela multidão, mas pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se colocou de pé, ele se tornou à frente com os demais, e disse: eles não estão bêbados, não estão embriagados, não estão cheios de mosto, mas isso que vocês estão vendo aqui é a profecia do profeta Joel se cumprindo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Agora, o que o Espírito Santo fez ali, irmão, foi algo tão lindo, tão tremendo, que no versículo 8 diz assim: como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos. Isso aqui é coisa tremenda. Eles não fizeram curso de idioma, não fizeram. Eles eram ali da Galileu, daquela região, falavam ali o hebraico, simaremal, o aramaico. Mas ali houve o que? Uma variedade de línguas romana, do Egito, árabe. Porém eles falavam, não por eles, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito de Deus opera, o barulho do Espírito Santo opera, não traz escândalo. Pode ficar tranquilo. Eles ouviram, mas como esse povo pode falar a nossa própria língua? Aleluia, aleluia, glória a Deus, oh glória, que bênção, né, irmão? Que bênção ali, ó, uma pessoa lá da Arábia ouviu falar das grandezas de Deus na língua dele, através de um galileu que só falava o hebraico, mas pelo poder do Espírito, aquele irmão falou das grandezas de Deus. Oh glória! Falou das grandezas de Deus numa língua árabe. Isso é maravilhoso. Se tivesse um chinês lá, ele ia ouvir uma mensagem das grandezas de Deus através da língua chinesa. Se tivesse um japonês, como eu já conheci, japonês que já se converteu, porque viu alguém na igreja falando em línguas estranhas e falou japonês, e não tem para onde a pessoa correr, tem que se entregar, porque eles veem a grandeza de Deus sendo operada pelo homem, não, através do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Nós precisamos dele, nós necessitamos dele. A vida que nós vivemos no conhecimento natural não funciona, mas o poder do Espírito Santo liberta o bêbado, liberta o drogado, liberta o maconheiro, liberta o bandido, opera lá no presídio. Ai, Tchamacaxô Menéria, ele ainda transforma. É este poder que a igreja precisa viver. Cara, maravilhoso, como pode?
romano, Ponto da Ásia, eles tiveram que ver aqueles irmãos falando aquela língua pelo poder do Espírito Santo de Deus. É desse poder que precisamos, é dessa unção que nós necessitamos, é desse fogo que precisa voltar a arder nos nossos corações. Irmão, nós estamos fartos de mensagem arrumada. O que precisamos é deste poder, é da palavra ungida que nos renova. O pecador precisa ver este poder. E Pedro agora prega para eles. Primeira mensagem: arrependimento. Pregou sobre Jesus: vocês mataram Jesus, o Filho de Deus. Arrependei-vos, para que sejam perdoados vossos pecados. E a Bíblia diz aqui que foi tão tremendo, e ouvindo eles, no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. O coração deles foi acertado como uma flecha, foi puxado, foi impactado pela mensagem que Pedro pregou, e diz assim: compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Espírito Santo é para todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Porém, Pedro antes não tinha condição, mas quando ele recebeu este poder, esta autoridade, ele pregou a palavra, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais sobre o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo já não quer falar mais em línguas estranhas mais. Havendo um culto de oração, ou quando o povo louva ao Senhor, já não se fala mais em línguas estranhas. Nós vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. Porque hoje nós estamos vivendo uma polêmica, irmão. Uma polêmica que os obreiros, ministros estão jogando. Olha só o que Satanás está fazendo dentro das igrejas, nos altares. Eles estão jogando, usando 3 situações: dons espirituais, dons ministeriais e o fruto do Espírito. Preste atenção, vai ser o nosso próximo culto, se assim Deus nos permitir. Alguém pega e quer jogar contra o fruto do Espírito com os dons espirituais. Aí de repente joga os dons espirituais contra os dons ministeriais. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, porque tudo isto vem de Deus. Todas essas
e é do Espírito Santo. Eu preciso do fruto, eu preciso dos dons, e eu preciso também do ministério. Porém Deus, Ele vai repartindo a cada um de uma forma que por último, útil da maneira que Ele quer. E alguém diz assim: não, então eu prefiro ter os frutos. Não, você tem que ter tudo. Ah, mas que adianta o irmão ter os dons do Espírito, mas não é manso? E o que adianta também ser manso e não ter poder? O que adianta ser manso e não ter o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da cura, o dom da profecia, o dom de discernir o Espírito, o dom da fé, o dom de maravilha? Não tem nada, é vazio, é ferramenta que Deus disponibilizou. A igreja vai ser um manso da igreja e não vai fazer nada. Que conversa é essa? Precisamos da atuação do Espírito. Eu preciso do fruto, eu preciso dos dons espirituais, eu preciso dos dons ministeriais. É para a igreja, é para o povo de Deus, é para pregar o Evangelho, é para fazer a obra de Deus. Agora eu tenho paz, agora eu tenho gozo, agora eu tenho mansidão, mas não prego a palavra, não expulso o demônio, não curo os enfermos, não tenho mais nada, não tem ciência, não tem sabedoria. Não, irmão, Ele é completo, o Espírito de Deus é completo e Ele quer operar em nós. Ah, eu só quero os dons ministeriais, porque eu só quero ser pastor. Mas é o pastor que não tem dom do Espírito? É o pastor que não tem o fruto do Espírito? Que conversa é essa? A pessoa está jogando, quer jogar o Espírito contra o Espírito, vai se enrolar. A igreja precisa dos dons espirituais, os dons ministeriais, para o aperfeiçoamento do santo. E precisamos também do fruto do Espírito. Agora eu também tenho que me entregar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Porque nós fazemos campanha, a campanha é uma bênção, a gente recebe bênção em campanha. Mas nós precisamos priorizar e buscar a face do Senhor, buscar a presença do Espírito, ser cheio do Espírito, porque na carne nós não ganhamos, na carne não expulsa demônio, na carne não cura o enfermo, na carne a nossa palavra é seca. Se der um glória a Deus, só vai sair poeira de tão seca. Eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser cheio, eu preciso descer na olaria de Deus, eu preciso abandonar as mensagens da internet e buscar a face do Senhor em lágrimas e falar: Deus,